Nossa, a gente andou no sol. Eu comi salgado, não falei com a minha irmã que comeu. Depois ela falou lá comer. Meu olho chegou que estourou. Metade de um quibe com ela, mais uma coxinha. A mulher deve ter olhado assim e pensou, tomara que ela não fala nada. Dividi uma Coca-Cola. Eu já tava de barriga cheia. Ela, não vou pedir aqui. Eu não falei que eu comi, não. Tava uma delícia, mas porra, mais um e um pouco ali, né? Eu nem comi o pacote de casadinho que ela trouxe. Ela, vou comprar sim, você tem que provar esse casadinho. Uma delícia, com aquela goiabinha no meio suculenta. Tava doido tomar um suco de limão. Falei que outra hora quando a gente fala, a gente andou a pé, aquela Anchieta todinha lá pela praia. Os carros passando forte, né? Porque a gente foi no celular, no banco. E resolveu algumas coisinhas só que são feitas ali, sem precisar de atendente. A gente entrou ali, como a gente foi na Caixa Econômica lá em cima, e a gente foi na loja que trabalha a mãe do Peterson. Tipo assim, passar o olho nessas coisas que se tivesse dinheiro também não compraria, mas saber que tem tudo fácil, não precisa de pagar mais frete em nada. Aí só falta chegar a cadeirinha aqui, que o homem falou que já entregou duas vezes, me disse que era entregador novo, não veio. E tinha a cadeirinha lá no preço muito bom, a porra do liquidificador disse que eu teria que levar lá em Conho, lá não sei aonde, aí foi lá. Ela falou, deixa que eu vou levar, mas demora tanto tempo, depois não sei o que, não sei o que, tomar no cu, falei, e logo mais vagabundo, que em Guarapari é 50% do valor. Aí eu olhei, é lógico que eu queria passar o olho lá dentro, nada de demais, vi que tinha bateria ali, coisa que às vezes só já você vai trabalhar, falar que é comprar pra você, atravessa o outro lado da rua, eu nem passo e pego. Aquele negócio de botar tênis ali, besteira. Besteira, quer botar, bota dois ali embaixo, não compensa, não compensa, mais entulho que vai crescendo a simetria na parede, não rola, e a gente olhou o preço de vasilha. Tem muitos daqueles jogos de vasilha lá para vender ainda, lá no negócio lá do supermercado. As taças realmente, as seis, lá no negócio ali é 80 conto, e que era o preço de R$ 20, era o preço de uma das seis que eu comprei, né? Era 70 o jogo, que eu comprei a 20. Aí eu olhei que lá tem um balde mais grossinho, tem um negocinho também, tem uma cadeira no preço e tal, mas eu peguei uma tipo poltroninha, um pouco mais cara. Aí ela falou, vou lá em casa pegar logo o tênis que o Jean vai te trazer. A gente vai trazer a gente. Ela xinga de se prestar, gosta muito de arrumar as coisas que é dele. Revoltada no banco, o negócio de transferência de dados de um celular para o outro em termos de energética, de usar para poder tentar arrumar umas coisas lá, mas sem movimentação interna de nada, com mais senha, com mais nada. Só na verdade para ver extrato, isso e aquilo, tem determinadas que eu já tinha. Um negócio de movimento não tem coisa que eu que tenho que resolver, que só tá para que eu resolva, e mesmo assim, e o que eu tinha que resolver, já resolvi sozinho. Ela falou que essa merda de óculos não entendeu e nem eu entendi. Eu falei com a mulher, botei na cara. O longe é melhor sem óculos, o perto meio assim, mas o mês é assim, assado, você bota o olho aqui, se você fizer assim, o trem embaralha tudo. Se botar mais justo na cara fica coisa, se botar mais assim tem que olhar para baixo, se olhar para frente, espécie minha minuciosidade de perceber o degradê do óculos, eu não sei nem o que vira fazer óculos para uma pessoa e o que é implantar lente e dizer que melhora, talvez deve ser outra coisa, porque a sensibilidade que eu tenho a perceber a diferença do que é uma escala de grau colocada numa mesma lente, eu achei pavoroso. Tanto quando eu fui no cinema que me botaram aquele negócio de 3D na cara, todo mundo com aquilo na cara e eu olhando sem. Não foi uma vez que eu entrei no lugar daquilo e olhava pra cara dos outros, que ia palhaçada na cara, olhava pro negócio. Mesmo que eu olhasse algumas coisas a mais, não gostei daquilo não. E aí o óculos tá ali, mas, né? Aí, lá, se você quer amarelo lá dentro, tanto tempo que a gente troca sem pagar, para você poder cuidar das suas lentes. E aí chegou o tênis da Rockfit. Tá aqui no pé e tal, vou amaciar, sei lá, outra constatação de borracha, de cano alto, mas, porra, ele comprei prioritariamente pela cor, ele é azul marinho com preto, nada a ver com o azul que eu falei. Talvez mais discreto, combina com tudo, combina com essas calças jeans. Fica uma outra opção também de não ficar só aquele azul assim, não tem nada a ver com azul. Tênis é um tênis marinho, praticamente um tênis preto. Não teria comprado, não, de forma alguma. Não teria comprado, até assustando um pouco, assim, amaciando um pouco, porque são tênis realmente que ele combina com esses estilos meio jeans, entre branco e preto, é uma jogada legal.
é uma espécie de neutro, mas legal, tem infinitivas coisas que entre escolher a tanto perder entre aquilo que volume que realmente faz a diferença, alguma enxergativa, uns apontam como camuflagem, compensação racional da percepção que arraste racionalidade perante toda a volumetria que realmente se torne percebida, quando dizer, né, uma unha toda detalhada, coisa mais linda, de gel que parece auriferado, não sei o que, logo uma distância você nem enxerga, dependendo da roupa, fica aquela coisa poluída. Aquela coisa de até que ponto é um brinquinho fininho, um brinquinho fininho, se você pega um grosso, ainda que seja grosso, por vezes, apaga a delicadeza de uns, ainda que não necessariamente. Coisas tais, ainda é o brilho, ainda é a cor, ainda é a maciez, umas coisas meio assim. Eu sei perceber todas essas coisas, mas eu sempre olhei como um estado funcional de, por vezes, buscar uma espécie de ambição, fechar um quadro que se abre. Aparentemente parece que quer comprar mais, ou não achou o suficiente, ou que vira um padrão comum de pessoas, que como que eles fecham a folha quando não escalam entre norte, sul, leste, oeste, vertical, horizontal, coisas assim, circularidades, né, que ficou uma coisa bem difícil de lidar quando codificando coisas que tinham que atingir um valor, que tinha que seguir um somatório que para mim era indevido, mas que ele tinha uma função de crença, de explicação, de obediência ter que seguida também sem mais questionar, e entre abrir e fechar todas as especificidades que eu tentava controlar, entre a fome e os apetites e as situações que eu tinha muito mais controle do que eu imaginava, de força, de corpo, de tudo, conhecer as coisas e saber praticar um celibato nunca praticado por ninguém, como também não está afim de falar a largura do que se deve escancarar o suficiente, ainda que é o momento que você quer fazer, dizer que você é, como é uma moda nova de etiquetar a pessoa, que para ter um prazer ou querer ficar com alguém, ele tem que ter uma coisa que te convença cerebralmente. Até que ponto isso é uma empatia que traz uma velocidade média, que se acha crescente, interessante, quando você acha que tem um propósito que corre, né, com algum sentido, e que parece que você vai afunilando sua receitualidade corrente. Quando aquilo destoa e a condição basal é quebrada, quando a pessoa destitui a condição de fidelidade mínima, que coloca a sua condição de morte. Tipo assim, pô, eu cheguei até aqui, eu estava fazendo isso, não estava cobrando. Não estava vendendo, ou que não estava cobrando vendendo, você estava querendo. Aí se torna uma coisa bem complicada, porque, pô, mas como que você sozinho, à distância, parecia que você estava fazendo uma coisa, de repente você mudou outra coisa, de repente no momento que eu falei assim, depende de morrer, qual é o paradoxo de estar aqui, que vivo não está resolvendo. Perna aberta não está resolvendo. O que é perna aberta? Quando você colocar quem são pessoas um dentro do outro, quando filhos são impensados, e quando elas são entre perceber o outro presencialmente e ainda não presencialmente. Que vira você entender a responsabilidade real de regras, de trabalho, de respeito, que se impere liberdade ou que ainda ultrapassa a liberdade, que você depende de um picadeiro sustentável, para que a liberdade não vire um buraco infinitivamente fundo e a morte nunca mais observável. Acho que a pessoa todo mundo deveria ter um bom senso, que mesmo precisa nunca mais olhar para trás. É quando você ultrapassa todas as condições, volta a olhar para trás, olha para frente, tenta não abrir mão de uma coisa na hora que você realmente é imposta a desistir, que a coisa está destituindo todas as condições de sobrevivência, vira um sarcasmo. Aí simplesmente aquilo vira um desejo em cima de um proibido escancarado, liberado. Não, comigo me desperta uma fúria, tipo, eu sou uma pessoa muito legal. Eu entendi o que é mudança corporal, nunca foi problema falar, não falar, quer falar pelas costas. Eu penso que, né, eu não gosto de me sentir invadida nem invadindo, se realmente não há uma concordância. Agora, isso, eu não gosto, legal, não tem que gostar, qual é um bem comum de coisa, até que ponto tem que gostar, que implica em excluir, não excluir, o que é a causa e efeito, que não se torna nem comparável a sobrar e nem estavam antes, então como é que ainda são impostados a estar? Quando isso vira regimentalidade coletiva, referencialidade de causa e efeito igreja, de perpetualidade entre distributivo e heterotrofível,
que assim fica a coloquialidade de nem aqui, ainda será ou foi, todos em construção, todo mundo tem direito a quem dever. Isso aí nunca andou fechando as proporcionalidades de aleatoriedade percebida, instintiva, provas instintivas, quando se torna ativo passivo de morto-vivo, né? O que é o momento? Tem que chegar a 15 anos, está fugindo para algum lugar? Nossa, 15 anos era ontem, não viu 15 anos, não passou, qual o problema tem mais idade, qual o problema tem menos idade que fica jogado, já que tem força, já que é professor de educação física, alguém andou me mostrando o que é força, professor de educação física, decidiu meu nome, não sabe por que sobraram professor de educação física, tem uma punheta constante de que é, mas não é, não é, não é, aí quer dizer, uma merdalhada total, que num dado momento, quem justifique homem ou mulher e dizer justificar magro, gordo, corpo atleticível, passivo e ativo, feminino e masculino, não necessariamente. Então não andei gostando muito dessa brincadeira e eu levei com um bom senso tão grande. Sempre foi aquele modelo padrão considerado exato e características que não foram mudadas. Eu sou branco, sou mulher e tal. Tudo que poderia ter sido colocado à prova, pode ser colocado à prova, o que é colocar à prova? Né? Para que justifique o incômodo da paradoxalidade, tem que ser paradigmatização de reversa exclusiva, de inclusão não incluída, né? Então o que viram essas questões sobre colocar questões, né? O que o povo entendeu de leite derramado, o que a gente achar que é esperto demais nas costas dos outros, nas entranhas dos outros, que achamos que driblamos a gente mesmo, não driblamos, que achamos que os outros são, então não somos, se não consideramos um limite lógico da coisa, entendeu? Então eu fui muito paciente, eu fui muito... pensava, né? O que virou processo ensino-aprendizagem? Convencer a não ser agressores, não serem desconhecedores, terem esquecidos, para serem críticos, e você acata a crítica porque você tem mais referencialidade e teve oportunidade em campo acadêmico, que a casa de cada um, a outra casa, e etiquetar de rua, esse campo acadêmico, trabalho, esse trabalho modernizado, e já não era daquele tempo, era daquele tempo, para dizer que você tem que levar com bom senso agressões fingidamente não agressivas e dizer que você tem que etiquetar, e mesmo não precisar de etiquetar a resposta, quem acha, né, direito de estimular, que ainda fica a culpa de quem responde, de quem se empoderar melhor, a quem entenda justificar, e dizer que então para que está o mais baixo falando, e o que é isso perante campos literalmente revelados, para dizer que o erro da igreja é a estratificação das abas, a quem arbitra usufruir, né? Relações heterotróficas, literalmente, a quem monoteístas, a quem heterossexuais, homossexuais, né? Abrir o cu dos bichos e ver se goza, tirar as tetas, dar logo uma furada na bunda, que é quem justifique reversificar o anal pro oral, né? Fuder por ali e ver se a coisa incha, eles ficam todos iguais, meio grávidos, é o mínimo que a gente pode dizer. Eu tenho muitas questões patenteáveis que iam ser inéditas, maravilhosas, todo mundo ia me olhar com infinitas caras com a mesma cara que eu tivesse, reversificar a probabilidade sem precisar de mudar o modelo padrão, né? Tomando banho ou não tomar banho nunca mais, ou fuder sempre, não fuder sempre, tomar banho sempre, blá 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 blá, quando as questões implicam, né? Para que dinâmicas, causa e efeito de trabalho, de fome, de miséria, de fartura, a quem enxerga, né? Paradoxo da mão de obra barata, justificativa perante o racismo, de qual o raciado, desraciado, escravismo, já que a quem justifique peso, cruz e não necessariamente cus, entre cus, né? Então quer dizer questões etc. Sangue lá, fiz xixi, sanguinho tá bom, nada de malhar hoje, nem sei se vou malhar amanhã. Tá foda, me fico um pouco meio desanimado quando eu já tô prometendo meio demais e tal. Maciar um pouco esse tênis, é um tênis mais grosso, é o estilo do verde, porém amarrado por uma base mais grossa, mais dura, entre aspas, tem mais abaulada que alguns outros que eu venho vendo, em poucos dias devo abaular, mas baixei um caboclo. Se hoje eu pudesse escolher, eu teria comprado esses dois tênis de botinha aqui, não tinha achado outro, ainda não achei um estilo daquele que é levinho, aquele da telinha Asics lá, não achei, procurei.
entre os mais caros e entre aqueles mais baratos fudidos que tem um monte, não é? Os mais baratos, eu não gostei de quase nenhum mais, não tô mais com paciência pra internet, aí eu tive que falar de algumas porcariazinhas, pano, coisa de não sei o que, né? A gente olha a questão de não ter tantas outras coisas, aí vira aquela departamentalidade. O que é um quarto, uma sala, um compacto realmente na sala senta para ver uma televisão, um quarto deita na cama, o parafernália lateralizado é meio banheiro. O que é piscina ou um chão que o sol venha, não venha, bacia d'água, para qual o propósito de uma piscina, né? Não necessariamente. Quando dizer, né, entre máquina de lavar, geladeira maior, cama mais alta, ou coisas de fato, né, quando se troca um fogão, caso isso, quando você bitola, né, o que quer dizer ir e chegar e mesmo subsistencializar correntemente numa vida, sozinho, não sozinho, quantas vezes por dia está entre eles e entre todas as condições para dizer que bitolar na sua casa é não ver o que estão fazendo em cima, nas paredes, nos lados, pelos fundos, as alturas, aquilo que nunca tá bom. Aí você vai querer ter uma estação espacial, para que se já estão em Marte, para que já tem infinitivo, não sei o que, então mesmo, aí virou a brincadeira de aqui, inclusive entre lentes, né? Você bota a lente, você vê que do lado de fora está muito melhor, de várias questões assim, ao mesmo tempo eu botei aqui, eu vou printar como eles colocaram o exame, e vou tentar colocar na cara, porque de perto em alguns momentos não tá bom. Tá um pouco embaralhado, tá não sei o que, não parece ser muita coisa. Só vou usar no trabalho mesmo. De repente também já achei o óculos bem comum. Um outro lá que eu falei que eu ia comprar, nem tem mais intenção de comprar, que eu tinha falado um momento antes, nem intenção de comprar mais nada. Então nem intenção ainda que as tais calças jeans até combinem melhor com esse tênis. Não deixa de ser um tênis para usar mais. Ele fez um efeito nem tão pretão, porque o outro me assusta. A um dado momento você quer colocar a roupa toda preta, tira aquela etiqueta e fica um tênis meio grosso, meio bruto. Já não imagina comprando determinadas calças se fosse usar tudo bonito, que casaco que é mais arrumado, mas não é. Para um dado momento, botar uma blusa preta, comprar toda preta que vai um pouco cobrir a bunda, ficar um degradê de casaco, entre roupas mais nenhumas até. Quando estava avaliando, me senti o casaco curto, um dia eu botei com a blusa mais curta por baixo, o fundinho, o negócio meio douradinho, que vai na academia, ou outra cor que tinha colocado, entre tênis com um pouquinho de barra e tal, fez uma situação, você começa a perceber proporções da barra, se o tênis é mais estúpido, não é, né? Calça que você já não usa mais. E custo-benefício de algumas coisas que já ficou tudo tão complicado, que é uma sandalinha, vestidinho soltinho, e realmente tentar ficar num peso bom e não mais sair disso, foi o trabalho que o futuro me deu, que são minuciosidades ao próprio corpo. Quem é que entende, né? Quem é que vira os prazeres do silencioso? O importante é não falar e fazer, a gente largar os problemas para trás. Ou quem pensa é a mulher, independente de não ficar grávida, e o cara que nunca teve valor de meio grávido, né? Ficam situações, causa e efeito de olhar o corpo, independente de grávidos, quando meio grávidos, o custo das coisas. Isso sem encostar a mão, quando é encostar na mão, e como é, quando que não encostamos a mão, e para que encostamos a mão, né? Enfim, aí eu olhei lá, outro prato, tinha um pratinho, aquele pratinho, tipo uma bandejinha meio douradinha, aí isso aí eu pedi para ela comprar uns dois pra mim. Olhei lá, falei de um balde mais grosso, que se voltar seria uma canequinha só de 12. Ali tem as que acabei não comprando, tinha que comprar pelo menos mais uma. Depois pega, tira uma do balanço, bota outra, depois bota no mesmo negocinho, daqui a pouco compra pra mim, porque qualquer dia que eu vou lá, gosto de andar naquela meio toda lá, e a mulher do meu irmão, na hora que eu cheguei, antes de pegar o óculos, atravessando pra pegar, ela passou no carrão preto e tá lá sozinha, que tá fazendo um evento lá no final. Se você quer negócio de baleia, que já a senhora falou, e ali, no evento, ela, oi, tá na KGCA, nós fazendo um evento, trabalhando. E a senhora falou que eles ligaram nem falando que ia estar por aqui, mas que já fez vários eventos lá, que tá perguntando sobre o negócio de lugar de vender gelo. Aí eu sei que entre muitas coisas aqui a colocar, vão correndo, né? Então enfim, eu olhei, os dois negócios de pratinho, não tem nada pra ver, passo o olho, mas ele sai passando o olho um monte de coisinha, né? Da loja de frente, que é um pouco mais popular, que tem muita coisa, aquela ali que também tem muita coisa e tal, todas têm muita coisa, mas gostei dessa que eu comprei, o problema é aquele liquidificador que eu achei que estava muito caro. Entre outras coisas, você vai comprar taça, né? Ganha um valor, né? Ganha 50 ali. Se for avaliar o que a gente perde comendo,
porque tava maravilhosa a coxinha da mulher, eu estava com catupiry, eu prefiro com queijo, depois chegou com queijo, acabei pegando catupiry de novo, nem precisa pensar direito ali. Vou pegar pra ela, tive alguns momentos de cansaço ainda, que claro que eu falo, eu percebo quando eu vou cansando, antes de entender se cansar, entender se falar falando, entendendo por que não falar e porque entende? Mas em algum momento eu falo isso aqui, não pode esquecer. Aí fez um monte de coisa, porque o cérebro teria que ter um descanso, e que eu acho que eu esqueci, que não deu nem tempo de lembrar, deslembrando, lembrando. Aí eu vou também lembro, e nem esqueci. E vou e anoto, isso aqui, nossa, mas isso aconteceu isso, porque isso daqui eles fazem uma desgraça enorme. Eles utilizam como sistema manipulatório, que pelo visto está mandando embora, o que é tá dentro, né? Aí um monte de situações, eu olhando a moça que não sorria muito, eu comprei um sorvete grande na Soia Neve, me cumprimentou, falou, não vou te abandonar. E que se eu estivesse sozinho, eu ia tomar sorvete, não tivesse gastado mais. Indo embora a nota de 100 assim, ó. Mas isso trouxe uma suntuosidade, entre aspas, entre os trânsitos internos, que eles se saturam muito mais do que a gente pensa para quererem grupalmente dizer de onde as onças estão aparecendo, mas chegou lá com meus caros, aí chegou ali também com meu caro, chegou ali, tá pagando tudo em 100, ou junta o centavo e troca tudo, que de repente aquilo que você quer suspender, mas né, que não pode ser empregado, ou também quando é que foi algum patrão, ou quando que foi algum patrão quem questiona, questões, né? Entre aquilo que entre o chacinar porque tá no ônibus, tá isso, tá aquilo, tal, mas quem tá muito incomodado com aquilo que não podia acontecer, ou tinha parente, tem alguém, né? Opa, então eu deveria ter pensado melhor, ou temos que movimentar todas as questões, observando inclusive o ambiente de trabalho. Você tinha irmã, você tem algum parente? Opa, por que você também não tem? Eu também não tô aqui dentro, todos eles? O que seria o de você para mim ou de mim para você? Entre regras, já que é empregado patrão, caso mundo de mundo, e não necessariamente. Questões entre não querer trapinho de pão velho, tapete olho, tem gente que passa, mas não é, tapete de fora não é, peso de tapete é uma coisa não é outra, a gente acha a coisinha, a canequinha preta, não sei se eu tô tão preto, tem aquela ali que ainda combina, a coisinha daquilo ali, dá uma quebradinha, ela comprou panela pra ela, panela pra mãe que vai pagar ainda, já tá arrependendo ainda, a coisinha vinho é linda, a airfryer rosada é linda, mas ficou muito bonito isso aqui cinza, e falta agora eu olhar aquele liquidificador melhorzinho, o fogão perdeu aquela cara de velho, tá com as 5 bocas funcionando, se não funciona, não funciona, se não funciona, não funciona só o forno, que também não teve forno praticamente, eu não fiz quase nada, a carne que eu levei ontem, vai ficar pra comer hoje, gastei, porque eu falei que não ia gastar, não vou levar dinheiro, tem 40 reais sim, de dinheiro que já foi trocado, vou retornar os 80 para repor ali, questão de óculos, quer dizer, fazendo diagnósticos, né, anamnese de mercado, situações N, quer dizer, não dava na minha, queria comprar mais limão, aí eu olho as listinhas de alguma coisa, semana santa passar para ver lá se as calcinhas de biquíni chegaram, e copa ali fica de enfeite, o que é na hora no supermercado, pega o talherzinho ali aqui, recebe, anota, olha a listinha de coisas bem ínfimas, o que tinha que fazer de necessário, o que ainda tem de funcional que não precisa ser substituído, pela lógica está. Mas e a culpa daquilo que foi perdido, que vai e vem, que não é estabelecido, não é uma casa própria, não é uma casa que agrada, não é um pouco de manutenção de 1,99 e quem não é ninguém ou quem que acha que é tanto alguém, onde vira interpolir como despolir desgraça ao outro. Sobre o que virou alguma serventia de trabalho comum, operacionalidade, castificatória, quem justifica estimular a referencialidade de causa e efeito? Não é que morre você, morre eu, ou se a treta ela descobrir isso tudo aqui, como fizeram aquele igreja, religião, antirreligião, causa e efeito de arma corporal aqui em medrosos ou tão fodas, entre a feira do culto total de ativos passivos, aqui em polícia, política, medicinas, vocacionalidades, vocacionáveis, físicos, partidos, despartidos, questões. E de fato que impera presencialidade e não presencialidade. Entre estática de a quem desestática justificar continuidade e descontinuidade de morto-vivo, correntismo,
revelações bem minuciosas perante o que acharam, acobertar de conversão, estimularem ressurreição, mal explicarem crucificação, infinitivo, entre destamanha problematização, que fizeram sabiar dos protocolos da sábia de Sião, sempre em exata monoteísta, né? Apurada de indivisão, de fachadistas.